E finalmente chegou o dia em que Bolsonaro se tornará inelegível por 8 anos. E aí, praticamente, a carreira política dele acaba, né? Assim a gente espera, nós, o povo brasileiro, esperamos, né? Nós esperamos que Bolsonaro hoje, né, faltando somente 3 votos para condenar Bolsonaro, e os votos que hoje serão proferidos muito provavelmente não terão nenhuma surpresa. Afinal de contas, no julgamento do TSE já se esperava que Bolsonaro fosse condenado em razão da acusação feita sobre aquela reunião dos embaixadores, uma reunião já preparatória para a tentativa de golpe de Estado que aconteceu após a derrota dele, que culminou com um 8 de janeiro, que Bolsonaro se tornasse inelegível. Ontem o placar terminou 3-1. O ministro Raul Araújo, bolsonarista, colocado lá por Bolsonaro, fez um papelão no seu voto, citando inclusive documentação que não estava no voto do relator, do ministro Benton, e dessa maneira foi humilhado não somente pela ministra Carmen Lúcia, que muito educadamente perguntou para ele: eu não vi isso que o senhor está se referindo no voto do relator. Depois, humilhado também pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que corroborou o que a ministra Carmen Lúcia disse. Realmente isso não consta, né? No extenso voto dado pelo relator, não se fala em nenhum momento em atribuir ao ex-presidente a autoria da minuta de golpe encontrada no celular do ajudante de ordens dele, o coronel Mauro Cid. E para completar a vergonha do ministro Araújo, nós tivemos ainda a fala do próprio relator Bento, que disse: não, isso não foi nem considerado. As minhas considerações, os meus votos na extensa explanação feita, muito cuidadosa, para condenar o que ele chama de primeiro investigado. Afinal de contas, o segundo investigado era o vice da chapa de Bolsonaro, o general aposentado Braga Neto. Não se levou em nenhum momento a se considerar a minuta de golpe. O que nós tratamos aqui foi a tentativa de Bolsonaro de, diante de autoridades de diversos países que tiveram presente, quase 100 países na reunião convocada por Bolsonaro, desacreditar o processo de urnas do Brasil e dessa maneira, então, violando tudo que se possa imaginar em termos de regras eleitorais e de postura de um presidente, e procurando dessa forma ainda tirar proveito eleitoral daquela situação, uma vez que foi usado a máquina pública, dispêndios de recursos, foi passado utilizando a rede pública de televisão, numa campanha feita a favor do presidente e do seu vice. O ministro Araújo ficou com cara de tacho, essa é a verdade, né? E o resultado final, com o voto do ministro Floriano, fechou em 3-1. Nesse momento, do ministro Araújo estava em 2-1. Hoje nós temos, como eu disse, mais 3 votos. Nós temos o voto, então, abrindo do ministro. Hoje os trabalhos recomeçam dia 30, às 12 horas. Nós temos o voto do ministro Cássio Nunes. Muito dificilmente o Cássio Nunes vai cair na mesma esparrela que caiu o ministro Araújo, citando a minuta de golpe, mas não se sabe como é que ele vai votar de verdade. Pode ser que ele vote absolvendo Bolsonaro, sob a argumentação de que já no ano aonde houve essa reunião, foi o ano passado, em julho, o TSE já haver multado o Bolsonaro e, portanto, isso também foi arguído pelo ministro Araújo,
Bolsonaro, já teria sido punido pela Justiça Eleitoral no momento que foi punido no ano passado, com uma multa. Provavelmente o ministro Cássio Nunes, se optar por inocentar Bolsonaro, vai usar dessa argumentação também. Afinal de contas, ele também é bolsonarista, colocado lá por Bolsonaro, e muito provavelmente é esse o voto que vai se dar. Os outros dois ministros, então, faltaria a seguir do voto do ministro Alexandre de Moraes, que já circula em Brasília, no ambiente do TSE, que, como se trata de uma reunião às 12 horas, o voto do ministro Alexandre de Moraes seria literalmente um voto onde ele iria almoçar Bolsonaro, ou seja, espera-se um voto duríssimo, um voto de desagravo de tudo que Bolsonaro fez contra a República, contra o Brasil, contra as instituições democráticas, procurando subverter a justiça eleitoral, acusando-a de uma série de barbaridades, mentiras, ilações, invencionices, ataques desmedidos às autoridades e tudo mais que acredito que nesse momento a sociedade brasileira já conhece. Então, dado o penúltimo voto, que vai ser do Alexandre de Moraes, pela condenação com toda certeza aos 8 anos de inelegibilidade pedido pelo relator Bento, virá então o voto da ministra Carmen Lúcia, que de antemão praticamente já deu o seu voto de público, né, fazer uma velada censura ao voto do próprio ministro Raul Araújo, interpelando com relação à questão da minuta do golpe, que não constava no extenso voto explanatório do relator. Então, a nação brasileira, eu como brasileiro, todos nós, na verdade, esperamos que hoje, finalmente, Bolsonaro seja condenado e, pelo menos durante 8 anos, seja varrido da vida política desse país, porque o que esse homem fez em 4 anos foi alguma coisa inominável. Aliás, o adjetivo inominável é muitas das vezes empregado para se referir ao ex-presidente Bolsonaro, que realmente é uma figura inominável, uma figura intragável e é uma dessas figuras públicas que nunca deveria nem ter chegado ao parlamento, muito menos à condição de um presidente da República, que durante todo o seu mandato enxovalhou o Brasil diante do mundo, nos envergonhou diante do mundo e agiu de uma forma grotesca, negacionista, inclusive levando à morte, como se sabe hoje, das 700 mil vidas, de aproximadamente 300 mil pessoas que não poderiam ter morrido se Bolsonaro não fosse o que é, um desalmado, um desumano e uma pessoa que, sem sombra de dúvidas, não tem o menor caráter. É isso, meu amigo. Um grande abraço e um ótimo dia.